E estamos de volta com Brazucas pelo Mundo. Eu, Daniel Botoleto, ele, Bruno Souza, diretamente do outro lado do Atlântico. Estamos aqui para começar essa nova série do canal Web Vôlei no YouTube. Brazucas pelo Mundo começou há 2 semanas e agora entra numa nova fase. Toda terça-feira estaremos no ar com mais um vídeo falando de atletas brasileiros que estão espalhados por esse mundão, né, Bruno? E já que você não está do meu lado e também está nesse mundão, é você que começa o nosso quadro de hoje, meu amigo. Legal, Daniel. Como sempre, um prazer estar contigo, com os nossos amigos aqui do canal, nessa nova fase, né, do Brazucas, novos desafios, novas parcerias, né, o que é sempre muito importante para o nosso crescimento. Então, deixa eu começar aqui falando da terrinha, né, falando do voleibol português e falar do líder do campeonato, uma campanha impecável, né, do Benfica, 13 jogos, 13 vitórias, equipe comandada por um brasileiro, inclusive, né, o Marcel Matos. O campeonato por aqui já está na segunda fase, terceira rodada, e o Benfica venceu o Castelo da Maia por 3-1. E quem arrebentou, Daniel, foi o ponteiro Pablo, ex-Sada, ex-América Montes Claros, 22 pontos do Pablo. O central Lucas França também teve uma pontuação expressiva nessa partida, contribuindo com 10 acertos. E aí é importante explicar, né, Daniel, como o meio de semana foi intenso, o Benfica jogou pela Champions, acabou derrotado pelo Berlim. Os ponteiros Rafa e Japa, que dão muita sustentação para essa equipe, são os titulares do Marcel, eles foram preservados, né, nessa partida do Campeonato Nacional, acabaram não atuando, mas a campanha do Benfica é irretocável, né? 37 pontos, são 13 vitórias em 13 jogos, como eu falei, uma campanha invicta. O vice-líder é o Fonte Bastardo e tem brasileiro por lá também, o ponteiro brasileiro Antony, ex-Juiz de Fora. O Fonte Bastardo venceu Leixões por 3-0, foi a 12ª vitória em 13 jogos, também uma campanha bastante consistente aí do Fonte Bastardo. Mais um clube tradicional aqui da terrinha, Daniel, o Sporting, que também tem brasileiro no comando, o Gerson Amorim, o Gersinho. A equipe venceu fora de casa o Sporting Clube Espinho por 3-0. Eu expliquei no episódio anterior que Espinho tem 2 equipes aqui no Campeonato Nacional. E aí, falando dos Brazucas do Sporting, o levantador Thiago Gelinski teve uma ótima distribuição, 3 jogadores ultrapassaram aí os 2 dígitos de pontuação, o português Thiago Pereira e o australiano Powell, ambos com 13 pontos, e o central brasileiro Vitor Hugo, aquele mesmo, ex-Maringá, anotou 12 para a central, uma grande pontuação, né? E aí do lado do Espinho também tem brasileiro mandando bem por lá, o ponteiro Gabriel Andrade foi o maior pontuador da equipe, ou da equipa, né, como eles dizem aqui, com 13 acertos. Agora, o brasileiro que mais se destaca aqui na Liga Portuguesa, Daniel, é o oposto Caio Fazanha. Ele teve passagens por Santo André, Caramuru, Juiz de Fora. O Caio é o maior pontuador e melhor sacador da Liga Portuguesa. Ele defende a Associação Acadêmica Espinho, são 314 pontos do Caio Fazanha até aqui. Desses 314, 38 de saque. Ele também aparece como 9º melhor atacante, com 54% de aproveitamento. E aí, só para a gente arredondar, né, o último compromisso do Espinho foi uma vitória por 3-1 sobre o ex-Moris, jogando em casa. O Caio Fazanha contribuiu muito para variar, 21 pontos. Outro brasileiro que está muito bem nessa equipe do Espinho é o central Robert, ex-Aeroclube, jogador com passagens também por Anápolis e pelo Sada Cruzeiro. 12 pontos do Robert para um central, né, Daniel? Uma excelente pontuação desses 12 pontos do Robert. 3 deles foram no bloqueio. A Associação Acadêmica Espinho é a 4ª colocada aqui do portuguesão, viu, Daniel? O que não falta é brasileiro, né, Bruno? A gente sabe da facilidade do idioma muitas vezes, né? E quando a gente pega a lista de brasileiros do Campeonato Português, a gente poderia fazer aqui um dia falando de todo mundo aqui, porque o que não falta é brasileiro jogando aí do seu lado. Acabou Portugal, vamos dar uma viajadinha aqui pertinho para a França. Um final de semana com boas notícias para os brasileiros. No primeiro vídeo, Bruno, eu chamei o Potier de Poitiers e tomei uma bronca. Então o Potier virou Potier sem nenhum problema. E quem está detonando lá nesse momento do campeonato é o Carizio, o levantador que ficou afastado durante um tempo por lesão, voltou nas últimas rodadas e foi MVP de novo, Bruno. Em 3 rodadas, 2 prêmios de MVP para o Carizio. Ele vem ajudando o time a sair das últimas colocações. Vitória sobre o Toulouse, do também levantador Thiaguinho, por 3-1. Agora,
esse time do Poitiers, que estava brigando ali pela última colocação, já começa a ver uma possibilidade de sair do grupo nos últimos. E quem também tem se destacado bastante lá é o também brasileiro oposto Chizoba, um dos maiores pontuadores nessa última rodada, com 18 pontos. Por falar em brasileiro, um destaque nessa última rodada, a dupla Vacari e Ramé liderou o Tucuan na vitória sobre o Nice por 3-1. Foram 13 pontos do ex-jogador do vôlei Renata, com 61% de aproveitamento do ataque, e mais 11 pontos do ex-Vedacity Guarulhos. E olha só, Bruno, 75% de efetividade no passe. Com uma atuação como essa, o Ramé foi eleito MVP do jogo. E para a gente arredondar o francês, antes de eu devolver a bola para você, a liderança na França é do TUS, do técnico brasileiro Marcelo Francoviac e do Central Aracaju. 34 pontos com 12 vitórias e só uma derrota, Bruno. Mas um trabalho consistente do Marcelo Francoviac. Eu continuo aqui na Península Ibérica, falar do voleibol espanhol, né? 12ª rodada, o Guaguas venceu o Rotogal Boiro 3-1 para o Guaguas. O time do Guaguas tem os brasileiros Paulo Renan e Guilherme Rage, 9ª vitória deles na Superliga Espanhola. A equipe segue na vice-liderança, 28 pontos. O líder é o Almeria, que tem 35. O Guirage foi bem demais, 12 pontos, 50% de aproveitamento no ataque. Agora, eu sei que a gente fala aqui dos Brazucas, Daniel, mas o maior pontuador desse confronto foi um velho conhecido da torcida brasileira, o cubano Escobar, ele mesmo, ex-Minas, 22 acertos. Outro destaque individual dessa equipe é o levantador Paulo Renan. Ele é o 4º melhor colocador, como dizem os espanhóis, 4º melhor colocador nas estatísticas. Um bom campeonato vem fazendo aí o Paulo Renan. Outro levantador brazuca em terras espanholas é o Pedro Jukoski. Ele atua pelo Teruel, acabou derrotado pelo Ibiza na rodada, 3-1. O time do Pedro é o 5º colocado. Tem time na lanterna, né? Alguém tem que ficar lá embaixo, né? É o San Sandorninho, do Marcos Vinícius, ex-SESI. Teve um encontro difícil, né, com o 3º colocado, o Melilla, acabou perdendo por 3-0. O time do Marcos Vinícius tem apenas uma vitória na competição até aqui. E aí quem folgou na rodada foi o Manacor do ponteiro brasileiro Thiago Vanoli. É o 4º colocado, são 8 vitórias e 3 derrotas. E o Thiago Vanoli é destaque. Ele é o 8º melhor ponteiro da competição, está entre os 10 aí da posição no Campeonato Espanhol, o Thiago Vanoli. Superliga Espanhola, Daniel, que retorna no dia 8 de janeiro com a 13ª rodada. E agora, Bruno, vamos dar uma viajadinha para a Itália. Itália é um país que já começa a sofrer de novo com casos de Covid, né, meu amigo? Infelizmente. As coisas ainda não estão tranquilas para todo mundo e o campeonato italiano já sofre com jogos adiados. O Taranto, do ponteiro João Rafael, por exemplo, não entrou em quadra diante do Milão. O mesmo aconteceu com o Vibo Valentia, do Maurício Bossi e do Flávio, que teve a partida adiada com o Piacenza. E por lá, por enquanto, quem também sofre com Covid, né? Matt Anderson fora, mas continua jogando muito bem, é o Perugia, que fechou o turno na liderança. Mais uma grande partida do Leão, polonês, MVP, e num confronto direto, né? Bateu o vice-líder Civitanova por 3-1, em jogo marcado pela lesão grave do Lucarelli, né, Bruno? Ruptura no cabo longo do bíceps, pelo menos afastada a cirurgia nesse primeiro momento, mas deve ser um tratamento longo. O Lucarelli deve ficar um tempinho aí afastado das quadras. O Vibo que já trouxe o From, né, o alemão, para o lugar do Douglas e confirmou a contratação do Gabriele Nelli, né, um dos opostos aí da seleção italiana. É o Vibo tentando se reconstruir, né, se remontar durante a competição. Você vai para onde agora? Polônia, Bruno? Vou para a Polônia para falar da Nayane, né? Nayane, levantadora do Chemix Police, um dos times mais tradicionais do campeonato polonês, mas que infelizmente não se deu bem não, viu, Daniel? Acabou perdendo 3-2, um jogaço, foi derrotado pelo Bielsko-Biala, e a Nayane foi titular dessa partida e foi bem na distribuição, viu? 4 jogadoras acabaram chegando aos 2 dígitos de pontuação, a Milenkovic, né, a Sérvia, e a Lukasic com 10 acertos cada. A central Kakolevska fez 15 e a Brakosevic marcou 27 pontos. A eterna Brakosevic. O time da Nayane está bem na tabela, é o vice-líder, 32 pontos, são 10 vitórias e 3 derrotas. Essa campanha aí do Chemik Police da Nayane.
Ô, Bruno, já que você passou pela Polônia, eu vou aproveitar aqui e fazer um atalho, já que a gente está falando de brazucas, mas tem uns caras que passam muito tempo por aqui no Brasil e acabam virando um pouco de brazucas também, né? Quem já está de mala pronta para a Polônia é o Carlos Weber, o treinador argentino, conseguiu a rescisão com o Funvik Natal e vai treinar o Olsztyn, é o 6º colocado no campeonato polonês. A Plus Liga é um campeonato forte, né? Então chega com o time até uma boa posição para tentar emendar uma campanha boa no retorno. E quem também está de malas prontas para mudar de país é o Horácio Dileu, argentino, assistente do Marcelo Mendes na seleção, uma excelente passagem recente pelo Vôlei Renata, campeão paulista, deixou o Cane, da França, e agora vai trabalhar no Zalau, da Romênia. Vai treinar o Bruno Belo, que foi jogador dele aqui em Campinas, vão se reencontrar agora na Romênia, é outro que começa um trabalho nesse fim de temporada. Bruno, demos uma boa passada geral aqui por vários países da Europa. Reforçamos o compromisso. A partir de agora, toda terça-feira, estaremos aqui, eu, Daniel Botoleto, Bruno Souza, dando um panorama geral dos brazucas pelo mundo. Vocês sabem, mais conteúdo sobre brasileiros jogando no exterior estão no Webvôlei, no site, conteúdo em texto. Eu e o Bruno fazemos vídeos também, comentamos sobre eles nas nossas lives. Mas agora, brazucas pelo mundo, quadro semanal. Nos vemos na semana que vem, meu amigo? Ah, com certeza, né? E ampliando a nossa lupa, né? Jogadores que às vezes, né, são pouco falados, né? A gente sai do óbvio aqui, né, no nosso Brazucas e fica aquele mistério, né, Daniel? Qual será a nossa próxima parada? Para que país nós vamos, né? Tem que ficar ligado aqui nos episódios do Brazucas. Nosso cartão de milhagem vai explodir em 2022, Bruno. Não tenho dúvida disso, meu amigo. Obrigado pela ajuda, pelo apoio, pela companhia e nos vemos dentro em breve. É Obrigado, Bruno. isso. Até a Obrigado, próxima. Daniel. Abraço a todos.